Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Sejam multiplicadas em nossas vidas, amém? Glória a Deus. Quantos estavam domingo à noite aqui? Amém? Nós vamos dar continuidade ao que nós vimos falando. Prosperidade bíblica. Quando domingo passado eu comecei esse assunto, prosperidade bíblica, estou querendo nesses dias, no próximo domingo, com certeza ainda haverá continuidade. Eu quero trazer um equilíbrio para isso, pois hoje existe um desequilíbrio muito grande quando se refere à prosperidade. E as pessoas intitulam ou agregam, ligam esse nome prosperidade a dinheiro. Que também é, mas não é isso, não é tudo isso. A prosperidade, ela está ligada ao que Cristo fez por mim e por você. Porque se fosse ligado, se a prosperidade fosse totalmente ligada ao dinheiro, por que que o dinheiro às vezes não alcança a cura que nós precisamos? Então prosperidade é receber tudo aquilo que Deus conquistou para nós através da cruz. Prosperidade é viver uma vida de saúde, é viver uma vida financeira boa, é viver uma família, ter uma família em paz. Prosperidade é estar bem em toda e qualquer circunstância. Isso é prosperidade. E nós começamos a trazer um equilíbrio. Eu falei um pouco sobre lá 3 João, né? Que o escritor João, ele diz assim: eu faço votos. Deixa eu ler para você aqui. 3 João capítulo 1, versículo 2. Ele diz assim: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. João, o apóstolo João, quando ele escreve isso, ele está identificando uma prosperidade, amados. Eu entendo não só no nível financeiro, no nível da alma. Nós vamos falar sobre isso no próximo domingo, a mentalidade pequena, vou falar sobre isso, mentalidade de Deus. Mas ele está falando aqui a prosperidade da alma e a prosperidade também, ele está se referindo à saúde. Então, andar em saúde divina, receber a cura pela fé, isso é prosperidade. E é o assunto que nós vamos começar hoje. Eu queria que você, se possível, abrisse sua Bíblia lá em Isaías 53, por favor. Quando o apóstolo João escreve sobre isso, amados, ele escreveu sobre isso, nós lemos domingo, nós falamos um pouco sobre a trajetória do pecado, lá em Gênesis, quando Deus, o plano original de Deus, que era oferecer ao homem, ou digo, entregar ao homem tudo, ele tinha tudo, o homem estava lá no jardim, ele era perfeito, Adão não tinha doença, Adão não tinha tristeza, Adão não tinha pobreza, ele era amplamente suprido, aquele era o plano original de Deus. Mas quando o homem pecou, a maldição veio, nós vimos isso em Gênesis 3, por tua causa, maldita será toda a terra. Então a terra se tornou maldita, e por causa disso vieram algumas coisas, mas nós vimos que Cristo veio e aniquilou isso. Ele chegou lá na cruz, levantou, quando ele se entregou e ele disse, está consumado, ele estava dizendo, pronto, o preço que era para ser pago pela vida dos meus filhos, ele já foi pago. Todo aquele que recebê-lo, todo aquele que fizer de mim Senhor e Salvador, ele vai ter a mesma condição que Adão tinha. Aleluia. E é sim, a condição que Adão tinha, qual era? O plano original de Deus. Agora, tudo que deve ser feito pela fé. Tudo que Deus nos ensina, nos transmite, tem que receber pela fé. E daí, quando Jesus nos libertou, Ele nos libertou da morte. Que morte foi essa? A morte espiritual. Você poderia até pensar, não, pastor, mas todos nós vamos morrer. Sim, mas morrer espiritualmente é uma coisa, morrer fisicamente é outra. A Bíblia fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. E Cristo já venceu a morte espiritual por nós, para que nós hoje tivéssemos vida, e vida eterna. Você pode dizer comigo, eu sou eterno. Aleluia. De fato e de verdade, todos os seres são eternos. Uns vão gozar da presença de Deus, e outros vão gozar, infelizmente, não posso nem chamar de gozar, né? Vão sofrer no lago de fogo e enxofre. E você vai poder entender isso no seminário de escatologia que vai haver
no dia 23 e 24, depois o dirigente vai passar os avisos. Então Cristo conquistou para nós a morte espiritual, Ele venceu a morte e nos deu vida. Cristo também, Ele se fez pobre para que nós enriquecêssemos, nós não vamos falar sobre isso, mas Ele também levou sobre si todas as nossas doenças. Lá em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 24, a Bíblia fala que, carregando Ele mesmo sobre o seu corpo o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas chagas fomos sarados. Ou seja, a conquista do Espírito, você pode ver isso lá em 1 Pedro 3,18, a conquista da miséria, ou seja, que não é da miséria que ele não conquistou, mas a entrega dele, a conquista da riqueza ou da prosperidade financeira, você encontra lá em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, a gente vai falar no próximo domingo. Mas na doença eu quero me referir à cura divina, à conquista dele. E da mesma forma que eu relatei no domingo passado, que o Senhor já vinha falando, já vinha profetizando, como Ele fez em Gênesis 3, Ele diz assim, mulher, Ele falando com Satanás, da descendência da mulher virá um que pisará na sua cabeça, você ferirá o calcanhar dele. Mas Ele já anunciava isso. Isaías também, no capítulo 53, ele já profetizou algo que nós iríamos ver em Jesus Cristo. E você abriu Isaías 53, a partir do versículo 1, diz assim, quem creu em nossa pregação, e quem foi revelado, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhávamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem de nós escondesse o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Versículo 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías enxergou algo que iria acontecer. Olha, aquele que vai pisar na cabeça da serpente, ele vai ser entregue, ele vai ser moído, ele vai sofrer o que você não pode sofrer, vamos dizer assim, para ter um resultado. Ele vai trazer para você algo que lá na cruz ele levou, que se chama enfermidade. Ele vai trazer cura para você. Por causa do sacrifício que hoje nós vamos relembrar, a morte e a ressurreição de Jesus, por causa disso hoje, eu e você temos a condição, pela fé, de dizer, eu sou sarado. Por que pela fé? Porque muitas vezes, as pessoas acham e falam que nós estamos mentindo ou negando o sintoma. O fato de eu estar com um sintoma de enfermidade e eu dizer que estou sarado, eu não estou negando o sintoma, eu estou falando a minha fé. Ora, se Cristo já levou sobre si as doenças, eu só tenho que receber. No domingo passado nós falamos aqui de um banquete, e o banquete está aqui diante de você, está diante de você, a mesa do Senhor, com muitas curas. É só pegar. Agora, as pessoas não conseguem entender, porque quando Cristo levou sobre si, isso já passou a ser coisa do passado. Quando Ele fez isso, quando Ele alcançou isso para mim e para você, foi preciso, de fato e de verdade, Ele sofrer. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Foi preciso Ele sofrer, mas a gente precisa entender que já foi feito. O problema é que nós vivemos hoje nessa terra, nós passamos por algumas coisas, e por passarmos por essas coisas, porque vivemos mais do natural, temos mais a consciência do natural do que o do espiritual, nós não conseguimos alcançar o que Deus preparou para nós. Mas graças a Deus, que Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que eu consegui aqui hoje listar pelo menos 3 coisas que Ele fez para nós a respeito de cura. Número 1, andar em saúde divina. Eu posso, você pode andar em saúde divina. Pastor, o que é isso? Eu lembro que eu encontrei uma jovem essa semana,
E ela estava falando, nós estávamos falando sobre ministrações de exortação. E ela disse: rapaz, quando eu vou na igreja, pastor, eu sou da cada lapada aqui, ó, chegou, eu fiquei até com medo de ir no outro domingo. Eu disse: minha irmã, veja só, deixa eu perguntar uma coisa a você. Quando você recebe essa palavra de exortação, se elas estiverem machucando, tem uma coisa é certa: você está com um problema nessa área. Se essa palavra de exortação chegou para você e você não sentiu nada, você tomou uma vacina. Agora, na sua expressão é que você sentiu alguma coisa. Em outras palavras, você precisa ouvir isso. A maioria de nós, pelo menos, tem um sinal de uma vacina que é dado quando é criança, né? Isso aí, tem pessoas que apelam e conseguem esconder. Eu acho incrível isso. É uma vacina que nós tomamos, para quê? Para evitar uma doença. A cura divina, amados, é nós estarmos tomando o remédio da palavra de Deus, que não é remédio, vamos chamar assim, nos alimentando com a palavra, nos alimentando com a palavra, nos alimentando com a palavra, para que quando chegar uma informação na TV principalmente, ou nas redes sociais, virose, em mim não pega. Amém. Porque eu sou sarado. Amém. Antes de acontecer, eu já falo o que eu sei, ou o que eu creio. Número 2, Cristo, Deus em sua misericórdia, providenciou para nós cura divina. O que é isso? Quando nós estamos doentes e nós podemos pela fé receber a cura. E eu quero ler um texto com você. Se você puder abrir sua Bíblia lá em Marcos capítulo 5, daqui a pouco a gente volta para o terceiro ponto, ainda estamos no segundo ponto. Evangelho de Marcos capítulo 5, lá no versículo 24. Evangelho de Marcos capítulo 5, versículo 24. Eu quero que você atente para a história dessa mulher, que eu vou te explicar o contexto dela. Na lei, a lei dizia que uma pessoa impura, nós não podíamos tocar nessas pessoas, ou nós não, as pessoas que estivessem puras não podiam tocar nas pessoas impuras, porque se tocasse numa pessoa impura, as pessoas que eram puras se tornariam impuras. Deu para entender? Pura, impura, impura, impura? Mais ou menos assim. Se eu toco, eu fico doente. E essa mulher sabia disso. Ela estava há muitos anos padecendo. Ela havia 12 anos, a Bíblia diz, há 12 anos padecendo de uma doença. O que era? Imagina aí uma hemorragia crônica, aquele negócio das mulheres. 12 anos, gente. Meu Deus. Por isso que não era casada, era viúva. Era viúva ela, nem sei. O marido não ia aguentar 12 anos disso não. E eu não estou me referindo a TPM, essas coisas aí. Mas Deus viu nessa mulher, essa mulher ouviu falar de Jesus. Ela sabia a condição que ela estava de impura, mas ela sabia. Escute bem, vamos ler primeiro, daqui a pouco eu comento. Versículo 24. Grande multidão o seguia e comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, diga comigo, 12. Gente, não são dias não, são anos. 12 anos. Vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía. Amados, olha um pouquinho para mim. Essa mulher tinha posses, porque se ela despediu, se ela entregou algo, ela passou algo, tudo que ela possuía, a Bíblia está dizendo aqui, ela padecia na mão de vários médicos, tendo despedido ou perdido tudo quanto possuía. Ou seja, o que ela tinha, ela investiu e não recebeu. O que ela tinha, levou para, não, esse aqui médico, ele cura isso aqui, vai lá. O médico dava um remédio e não resolvia. Isso aqui é aquele lá de São Paulo. Não tinha São Paulo na época, né? Mas vou trazer para a nossa realidade. Lá em São Paulo tem um médico que ele vai resolver essa situação sua agora. Não tem coluna que não endireite. Não tem jeito. Aquele é o médico dos médicos. O médico dos médicos se chama Jesus Cristo de Nazaré. Médico A, médico B, e ela gastou tudo o que tinha. Isso traz para mim um entendimento que a prosperidade é receber pela fé e não gastar com isso.
E eu vou trazer um equilíbrio no próximo domingo a respeito disso, talvez hoje ainda. Mas essa mulher padeceu, ela pegou todos os bens que ela tinha. Versículo 26, né? E muito padeceram na mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, piorava. Da glória a Deus. Aleluia. Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, preste atenção, ela ouviu. Como fé vem, gente? Você vai orar não para pedir fé? Os discípulos chegaram para Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Foi ou não foi? Por isso que tem muitas pessoas orando, pedindo a Deus que aumente a fé. Mas só é continuar lendo o texto, que Jesus reprovou. Em outras palavras, ele disse assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e eu vou parafrasear, sabe o que ele está dizendo? Tu não precisa de fé não. A fé você tem. Você precisa agir. Lê o texto lá depois disso. Aí a mulher do fluxo de sangue, que não diz o nome dela, ouviu falar de Jesus. Quem era? O que é que ela ouviu falar? Rapaz, tem um camarada aí, que ele está expulsando demônio, que ele está curando enfermos, ele está trazendo vista a cego, ele está fazendo o surdo ouvir, ele está fazendo o braço coxo esticar, pá, e o braço ser restituído. Tem alguém que está fazendo milagres. Quem é esse? Rapaz, é Jesus. A fama, a Bíblia diz que a fama de Jesus se espalhou por toda a terra. Jesus Cristo, aquele que cura, Jesus Cristo. E muitos perguntavam: quem é esse? É João Batista? Não é João Batista. Quem é esse aí? É o profeta. Jesus chega a perguntar a Pedro, né? Quem diz o povo que eu sou? Um diz você é Elias, outro diz que você... E começa a fazer, mas ele diz assim: você quem diz? Não, o Senhor, Pai, você é o Deus, o Filho de Deus, o ungido, Cristo Jesus. Isso foi um reconhecimento. Aí a mulher ouviu falar desse camarada. Versículo 27. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, vindo por trás dele, entre a multidão, tocou-lhes a veste. Agora eu quero que você olhe para mim. Qual era a condição dessa mulher? Impura. Ela não podia entrar no meio do povo, mas ela precisou quebrar algo que atrapalhava a vida dela de receber o benefício de Deus. Eu não estou falando que ela quebrou regras. Eu não estou falando de você quebrar regras. Pelo contrário, não quebre regras não. Que quando nós quebramos as regras, nós estamos dando brecha para que o diabo entre na nossa vida. Cuidado com isso. Mas eu estou falando de sofismas, enganos, mentiras que foram lançadas muitas vezes na nossa mente. Muitas vezes coisas que a gente tem criado. Gente, por incrível que pareça, uma semana atrás, eu encontrei uma pessoa que acreditava piamente que tomar suco de manga com leite fazia mal. É sério, não estou brincando não. Não tome leite com manga com leite, porque faz mal. Eu encontrei ainda hoje, sabe o que é isso? Sofismas, enganos, mentiras, bloqueios. E muitos de nós temos coisas que nossos pais ou a religião nos ensinou, que hoje à noite você precisa quebrar para receber tudo que Deus tem para você. Essa mulher foi no meio do povo, porque ela saiu quebrando, ela entrou no meio, é impura, ela teria que gritar: eu sou impura. Ela ficou calada, foi lá, tocou em Jesus. Lê o versículo 28. Ela estava caminhando, ela dizia assim, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curadas. Gente, a fé fala. Não venha dizer que você está crendo em algo se eu não escuto você falando em algo. A boca fala do que o coração está cheio. Eu gosto de dar o meu testemunho do outro carro, do outro Corolla preto. Eu lembro que eu confessei tanto aquele carro, mas confessei tanto o carro, que as pessoas que estavam do meu lado, se passasse um carro, um Corolla, fazia: pastor, se é o seu carro, eu digo amém. Até o povo já estava acreditando no meu lugar, de tanto que eu falava, porque fé fala. É por isso que essa mulher se viu enferma, e ela disse: se eu tocar nela, eu vou ser curada.
Ela não tinha Isaías 53 em manifestação, vamos dizer assim. Ela já tinha escrito, não sei se ela leu, mas já havia assim. Mas, amados, a mulher, ela creu, e quando ela creu, ela falou. E quando ela falou, ela agiu. Quando ela agiu, ela possuiu. Na cura não é diferente, meu amado. Não é. A gente crê, a gente fala e a gente anda como tal. Vou dar um testemunho meu de novo. Pastor, o senhor está contando seu testemunho, está se amostrando? Não, estou não. Eu estou falando algo para edificar a tua vida. O louvor é dele, a honra é dele, a glória é dele, nosso Deus. E há uma semana atrás, ou foi duas, não sei, eu comecei a ter esse sintomazinho que está aparecendo aí de virose. Já viu? Que é barriga ruim, vômito, febre, é ou não é? Tem gente que fez a cara assim, de vômito. Quando eu fui pronto, quem nunca vomitou aqui, atira a primeira pedra. E veio esse sintoma. Na hora que o sintoma veio no meu corpo, amados, eu comecei a falar a minha fé. Eu sou sarado, você é ilegal no meu corpo. Eu sou sarado, você é ilegal no meu corpo. Elisângela dizia, toma remédio. Eu digo, eu sou sarado, eu não aceito isso, eu sou sarado. A Bíblia diz que eu sou sarado, e estava lá. Tudo bem que eu diminui muito minha comida no almoço. Se minha sogra que o diga, que ela hoje espanta, ela se espanta com o meu prato bem pequenininho. Antigamente eu era um camarada bom de prato, nem toda serra competia comigo, eu era bom nisso. Depois aprendi sutilmente a comer 2, 3 vezes, mas se somasse dava uma serra grande. Hoje eu como um pouquinho, mas naquele dia, amados, eu comi tantinho assim, porque estava enjoado. Era eu comendo, e eu dizendo, eu sou sarado, no nome de Jesus Cristo. Cristo levou sobre si as minhas doenças, as minhas dores. Eu não aceito isso no meu corpo. Amados, em um dia sequer, não tomei um remédio para nada. Diminuí a comida porque não estava conseguindo comer, mas comecei a falar e continuei falando, tendo sintoma, mas continuei falando, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado. Em um dia, no outro não tinha mais nada. E outra coisa, deixa eu dizer, não deixei de fazer nada. Porque tem macho, principalmente macho que sente uma dorzinha, oi amor, me ajuda. É, homem é bicho mole mesmo, gente. Eu tenho que confessar isso. Se fosse para a gente sentir a dor de parto, estava ruim. Deus sabe o que faz, bota para a mulher. Que eu não achei ruim não, mas foi excelente, obrigado pai. Prestava a gente de barriga grande para dar fim não, já baixa a barriga grande para contar a história. É, porque homem que não tem barriga, não é não, Joãozinho, que a gente conta essa história. Quem não tem barriga não tem história para contar. Mas eu comecei a falar, e um dia, amados, nada de sintoma, nenhum sintoma da enfermidade, nenhum sintoma de dor, nenhum sintoma de enjoo. E deixa eu te contar uma nova. Eu não contei nem para ela, porque não deu nem tempo. Não é porque não deu tempo, foi porque eu nem me lembrei, foi tão sutil, que no outro, hoje domingo, acho que quinta-feira dessa semana, estava eu no quartel, no trabalho, fui comer, e agora eu sou mais light, né? Eu como maçã, laranja, e quando eu fui comer aquela maçã, foi a maçã, chega e me deu queria me dar aquele embrulho de novo, sabe como é? Aí eu parei, olhei para a maçã, só um minutinho, eu sou sarado, comi a maçã toda e o sintoma desapareceu. Veio só assim, ei, mais ou menos fazer assim, é mentira, tu não fosse curado não. Eu digo, ei, chegou tarde, eu sou sarado. Isso é fé. Fé fala, mesmo sem ver. Fé chama a existência o que não existe como se já existisse. Aí ela diz assim, versículo 29, ou versículo 28, porque ela dizia, se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. E logo lhe secou, lhe estancou a hemorragia, e sentiu do seu corpo estar curada do seu flagelo. Quando ela triscou, tocou em Jesus, de fato, na roupa dele, ela foi curada. Olha o versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou as vestes?
E eu fico imaginando os discípulos olhando assim: mestre, o senhor está bem? Deve ser o calor, está delirando, um monte de gente lá apertando, você está perguntando: quem tocou nas minhas vestes? Imagine você, multidão apertando, e ele vai perguntar: quem foi que me tocou? Para os discípulos: acho que meu pai, meu mestre está doido, foi o sol, queimou um pouquinho, vamos dar um jeitinho nele, vamos jogar uma aguinha, aguar, fazer alguma coisa que traga para ele, vamos ver. Mas sabe o que foi que tocou nele? Fé. Você quer chamar a atenção de Deus? Não é chorando, geme e chora, não. É fé. É falando. Ele disse: eu imagino Deus lá em cima, e essa mulher está passando, e Deus olhando: olha, está ousada, no meio da multidão passou lá, e ela dizendo: se eu tocar nele eu vou ser curado, se eu tocar nele eu vou ser curada, se eu tocar nele eu vou ser curado. E Deus olhando assim: rapaz, vem cá, está acontecendo uma fé, tem fé ali, está me chamando a atenção, bora, vamos lá, prepara, o que ela quer? Curada, vai. Quando ela tocar no meu filho, ela recebe. Eu fico imaginando Deus, quando nós estamos confessando aquilo que nós estamos crendo, e Deus: rapaz, tem um filho meu que está gerando fé. Isso, filho, vai lá. Anjos, prepara, ele está precisando de bênçãos financeiras. Vem cá, ele está precisando aqui de um emprego. Vem cá, abre as portas para ele, porque ele está falando a fé, ele está falando a palavra, ele está usando o crer. Aleluia. Quem me tocou? Jesus pergunta aos discípulos: mestres, vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver o que fizera isso. Então a mulher, atemorizada, tremendo e consciente do que lhe se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou toda a verdade. E lhe disse Jesus: filha, a tua fé, aleluia, cura se recebe pela fé. A tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Aleluia. Na antiga aliança, amados, as pessoas não podiam ser tocadas. Antes as pessoas não podiam ser tocadas, não podiam tocar os enfermos para não se contaminar. Hoje, diante do que Cristo fez por mim e por você, nós tocamos nas pessoas para elas serem purificadas. Você consegue entender? É através de você, das suas mãos. Eu ia falar em inglês, amado, your hands, mas tem um irmão que fala inglês, que ele me abordou domingo aqui, e ele sabe muito mais do que eu. Mas é através das suas mãos que você toca nas pessoas. Antes, se tocar nos tornávamos impuros. Hoje você toca e transforma a pessoa impura em pura e não impura. Eita glória. Eu vou ler para você Jesus fazendo isso em Lucas capítulo 4, versículo 40. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, diferentes moléstias, nos traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre eles. Aleluia. Pastor, isso é uma doutrina, imposição de mãos? É. Da Bíblia? É. Isso não é coisa do verbo da vida? É não. Leia sua Bíblia, Hebreus capítulo 6. Doutrina básica do Evangelho. Imposição de mãos. Quando impomos as mãos sobre os enfermos, eles são curados. Se você estiver doente, impõe a sua mão sobre você. Em nome de Jesus, sai daqui toda doença, todo incômodo, porque eu sou sarado. Aleluia. Menina Alain, vem para cá, por favor. Aleluia. Existem algumas coisas que nós precisamos aprender hoje à noite para vivermos essa vida de prosperidade na área de saúde. Primeiro, nem toda doença ela foi gerada de algo espiritual. Se nós entendermos, deixa eu abrir um parêntese, se nós entendermos que a doença, a miséria veio de Satanás, e realmente é verdade, veio dele, a gente pode pegar e botar a culpa nele. Até pode colocar mesmo sem ele ter, que tem nada não, é o diabo mesmo, deixa ele levar a culpa sem ele ter mesmo, bichinho nada, miserável. Agora,
Tem 3 coisas. O terceiro ponto, eu esqueci de falar para você antes de eu falar esse outro. Terceiro ponto, primeiro ponto foi andar em saúde divina. Segundo ponto, receber pela fé. Terceiro ponto, tomar remédio. Como é, pastor? Foi Deus que fez isso? Foi sim. Foi Deus que fez, que deu inteligência ao médico, que deu inteligência ao cientista, para eles eles prepararem os medicamentos, de maneira que nós possamos tomar esse medicamento, para que nos ajude na nossa pequenez ou nossa pequena fé. O problema é que todos nós, a maioria de nós partimos primeiro lugar para o remédio, em vez de nós partirmos em primeiro lugar pela cura, através de Jesus Cristo, através da oração. Mas nós fazemos o que? Tomamos logo o remédio. Não podemos sentir uma dor, Doril, Dorflex, Neosadina, corre logo atrás do médico. Sim, é de Deus, é. Pastor, onde é que o senhor vai encaixar prosperidade nesse negócio? Deus, na sua infinita misericórdia, desce ao nosso nível, para que nós possamos entender Ele no mesmo nível. Ele chega na posição de Deus, se torna homem, para dizer: filho, tu não conseguiu ainda, eu tenho para você. Cristo já levou sobre si. Você pode andar em saúde divina, você pode impor as mãos sobre os enfermos, inclusive sobre você pode ser curado. Mas se não, eu dei inteligência a esses homens, para que eles possam estudar você, aquilo que eu já sei quem você é. Eu conheço o seu corpo, mas eu dei inteligência para ele, para que eles façam algo por você. Aleluia. Terceiro ponto, tomar remédio. É uma forma natural que Deus deixou para nos abençoar. Agora, causas que podem trazer doenças para nós. Número 1, quebra de princípios, de leis, de regras. Fácil de entender. A lei da gravidade: o maior atrai o menor. Se eu pulo, eu sou atraído para o chão. Se eu salto num prédio e pensando que Deus dará ordem aos anjos ao meu respeito e me livrar de todo o mal, engano, não tentará o Senhor teu Deus. O próprio Jesus nos ensinou sobre isso. Se eu pular de um prédio alto, com certeza eu vou quebrar uma perna. Eu acho que a perna é pouco, né? Depende da altura do prédio. Se eu ainda, não vamos falar assim, se eu quero qualquer princípio de temperatura, estou num lugar quente, vou para um lugar frio, depois vou para um lugar quente, eu estou quebrando princípios. O meu corpo, deixa eu dar notícia para você, excelente. O meu corpo e o teu corpo foi feito para estar em movimento. Para alguns deve ser misericórdia. Quem disse amém deve ser atleta, ou pelo menos caminha 3 vezes por semana. Tudo que foi feito para estar em movimento. Se você construir uma casa hoje nova e fechar, ela vai se acabar. Mas se tiver pessoas lá utilizando, vai estar mantendo aquela casa. Pesquisa dos homens que Deus deu inteligência, sabe o que foi? Que sedentarismo mata mais do que obesidade. Em outras palavras, se mexa. Pastor, não tem tempo não. Tem não? Que hora você acorda? 6? Acorda de 5. Pastor, eu só chego em casa de 8. Vá de 9 caminhar. Amém, meu irmão, isso mesmo. Com desculpas para lá na frente não receber o que Deus tem proposto para você. E a obesidade mata também. Não é comer muito, é comer bem. Tem homem, a sua grande maioria, que faz aquelas serras. Parece que está inspirado. Haja serra. Para que isso?
Quando eu comecei a me disciplinar, vai uma dica para você. Quando eu comecei a me disciplinar na comida, eu não tirei nada. Não pense você que parei de tomar refrigerante, parei não. De comer brigadeiro, nem vou parar. Gosto de chocolate. Eu passei esses dias com a Elisângela lá na Cacau Show ali. Nós vimos numa loja de negócio. Eu disse: eita, olha, a trunfa, Elisângela. Ela disse: misericórdia, tomara que a médica me libere para comer. A nutricionista, né? Foi a trunfa. Porque ela não gosta muito não de panetone. Trunfa não, gente, panetone. Aí eu olhei aquela panetone trunfada. Eu disse: meu Deus, eu e ela, vai ser um espetáculo. Eu amo isso, não deixei nada. Agora antes, se eu pegasse uma barra de doce de corte dessa grossura, desse tamanho, assim, eu garantia para você 75% dela. Comia mesmo. Quando a gente vai para Petrolina, que para em Bom Nome, eu me sentava naquele banquinho lá assim, e fazia: me dá uma dessa, bota aqui. Dona Maria, traga água. Ela já traz um botijão d'água desse ali. Tomava comida todinho, gente. Isso é falta de controle, falta de domínio próprio. Hoje eu como doce uma vez na semana, se eu quiser. Pastor, meu docinho da tarde. Me ajude, coma bem pouquinho. Precisa exagerar. Então não fiz nada, eu só diminuí. E no começo, quando eu sentava na mesa que botava a comida, aquela vontade de comer mais, Elisângela, o menino sabe disso, eu terminava de comer bem pouquinho, estava com fome, a barriga ainda cabia muito, porque eu fui acostumado no quartel a comer feito forrageiro. Sabe como é? Coisa de quartel. Aí eu comia no chão, acabava a fome. Eu digo: licença, eu saía da mesa, meu irmão, sai de perto da mesa, sai de perto da comida, senão tu vai comer muito. É só isso. São causas que trazem doença para nós. Se nós tivermos equilíbrio, andarmos, por quê, pastor? Eu não posso crer para ser curado. Pode, meu irmão, deve, é melhor dizendo. Mas só que a cura que Cristo providenciou para você na cruz também está ligada ao nosso comportamento aqui. É porque não dá para citar hoje, meu tempo já acabou. Mas raiz de amargura traz doença. Ou seja, falta de perdão traz doença para o nosso corpo. Libere perdão, porque quem está morrendo é você e não a pessoa. Devemos liberar perdão, porque a pessoa não está morrendo, às vezes nem sabe, mas a gente está lá por dentro, miserável, infeliz, te pego, te mato, ou eu vou sufocar, e não sei o que, com raiva da pessoa. Raiz de amargura, gente, não faz isso. Raiz de amargura vai matar você. Tem uma pessoa que precisa ouvir isso hoje. Raiz de amargura, falta de perdão vai matar você. Por isso que não está bem. Por isso que está tão, como eu posso dizer, descontrolado as coisas. Raiz de amargura. Libera isso. Aleluia. Fecha os teus olhos. Você que é a igreja, começa a orar em outras línguas, bem baixinho.